Olá pessoal, professora Daniele Garcia, trago para vocês uma aula sobre raiz quadrada de números não perfeitos e no final desse vídeo compartilhe ele com um amigo seu, com alguém que esteja precisando desse conteúdo, lembrando que você não pode se esquecer de se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho de notificações e dar aquela curtida no final do vídeo aí para que a gente consiga fazer mais vídeos para vocês, tá legal? Bom, então vamos lá, Vamos trabalhar com essa questão da raiz quadrada de números não perfeitos, que a gente chama na matemática. Então, antes, vamos lembrar o que é uma raiz, A raiz, ela é o inverso da sua potência, onde você tem uma multiplicação ali dos fatores para chegar naquele resultado. E quando você fala de raiz quadrada, significa que você vai precisar de quantos números para fazer essa multiplicação? De 2 números. Então, quando eu estiver trabalhando com a raiz quadrada dos números perfeitos, então eu preciso lembrar que um número vezes ele mesmo dá o resultado que eu quero. Então, vamos supor, a raiz quadrada de 36 é o 6, porque se eu fizer o 6 vezes o 6, me dá o 36, tá legal? Agora, se eu falo assim para você, tá, então qual é a raiz quadrada do número 35? Então, eu vou precisar de 2 números e esses 2 números vão ser números diferentes. Um exemplo, 7 vezes 5, que me dá 35. E aí, eu não estou mais na raiz quadrada dos números perfeitos, eu estou na raiz quadrada dos números não perfeitos. Então, eu vou trazer para vocês aqui o método de Newton. Eu gosto bastante de trabalhar com ele, eu acho ele simples, rápido, fácil, tá? Para quem não se recorda, não lembra quem é o Newton, eu trouxe aqui, um livro meu aqui de casa, uma fotinho dele, que o Newton é aquele mesmo que você estuda na física, certo? É aquele mesmo lá que trabalha os princípios da dinâmica, que descobriu a gravidade. Então, além de ser físico, ele matemático, Então, trabalhou aí essas questões para facilitar, para quando a gente não tiver um dispositivo eletrônico, uma calculadora, para chegar naquele resultado que a gente estiver trabalhando. Então, os valores, os cálculos que eu vou trazer aqui para vocês são valores aproximados, tá? Do valor que realmente é, um exemplo, assim, pela calculadora. Então, você vai ver que chega bem próximo, praticamente é o mesmo número, não tem muita diferença. Então, eu trouxe aqui um resumo, O que fala esse método dele. Então, ele fala assim, ó. Toda raiz quadrada pode ser aproximada por uma fração em que o numerador é formado pelo número da raiz que se quer calcular, mais o quadrado perfeito mais próximo, dividido por 2 vezes a raiz desse quadrado perfeito. Então, traduzindo aqui, resumindo, vamos dizer assim, o que ele quer dizer para nós é que você vai precisar, da raiz quadrada do número que você quer calcular, lembrando que é uma raiz de um número não perfeito, mais a raiz desse número mais próximo ali que você tem a ele, dividido por 2 vezes o resultado dessa raiz. Então, vamos lá, vou começar para vocês aqui. Vamos supor que eu quero calcular a raiz quadrada, deixa eu arrumar o foco aqui, voltou. A raiz quadrada de 8. Tá? Então, para você ter o 8 na sua tabuada em si, para você ter ele como resultado, você precisa de 2 vezes 4, um exemplo. E aí você já tem dois números que são diferentes, então não é o que eu quero. Então, eu tenho lá, raiz quadrada de 8, como eu vou fazer pelo Newton? O número que eu quero, que no caso é o 8, mais a raiz quadrada desse número mais próximo a ele, que é a raiz quadrada, no caso, é o número 9, a raiz de 9, tá ok? É o mais próximo que eu tenho. Dividido por quanto? 2 vezes 3, porque aqui você extraiu a raiz. Então, para você trabalhar com o Newton, com o método dele, você precisa ter um pouquinho ali de habilidade sobre raiz quadrada, tá? Para você não se perder, para você não confundir, vamos dizer assim, um do outro, tá? Então, agora aqui eu vou fazer 8 mais 9, 17. E 17 eu vou fazer uma divisão por quanto? Por 6, porque 2 vezes 3 me dá 6, tá? E agora aqui a gente vai fazer a divisão. Então, 17 dividido por 6. Então, 17 é maior, eu posso fazer a divisão. 17 dividido por 6 são 2. 2 vezes 6, 12. E para 17 me faltam 5, tá ok?
5 não dá para dividir por 6, então a gente acrescenta um zero aqui, uma casa decimal, e acrescenta uma vírgula para a gente continuar. Então, nesse método, é importante você trabalhar pelo menos com uma ou duas casas depois da vírgula para você chegar no valor bem próximo, tá? Não parar a conta aqui com o resto, vamos dizer assim. Então, 50 dividido por 6 são 8, porque 8 vezes 6 são 48, e para 50 faltam 2. 2 não dá para dividir por 6, eu vou acrescentar mais um zero e não preciso colocar uma vírgula aqui, porque tem a regra da matemática que condiz. Então, 20 dividido por 6, eu tenho 3. 3 vezes 6, 18. Para 20 me faltam 2. E aqui eu caio numa dízima periódica. Então, a raiz quadrada de 8 é aproximadamente quanto? 2,83. E aí, se você pegar lá o seu dispositivo eletrônico e fizer a conta, né, você vai ver que vai chegar no valor bem próximo. Então, se você pega lá a raiz de 8, você tem lá 2,8284 e assim por diante. Então, você tem ali o valor. Se eu estiver trabalhando com a aproximação, você chega no resultado em si, tá bom? Então, vamos pegar mais um exemplo aí. Vamos calcular a raiz quadrada de 27, por exemplo, tá? Então, eu tenho lá a raiz quadrada do número que eu quero, 27, mais a raiz quadrada do número mais próximo a ele, que é a raiz de 25. Então, 25 dividido por quanto? Por 2 vezes 5, que aqui eu extraí a raiz quadrada dele. Então, 27 mais 25, eu vou ter quanto? 52 dividido por quanto? Por 10, tá? Então, vamos lá? 52 dividido por 10. Então, eu tenho lá 52 dá para dividir por 10, porque ele é maior. Então, 5 vezes 10 são 50, para 52 faltam 2. 2 não dá para dividir por 10, vamos continuar como eu falei, né? Pegar pelo menos mais uma casa decimal. Então, eu tenho o quanto, né? 20, vou acrescentar um zero e uma vírgula, que vai dar 2 aqui. 2 vezes 10 são 20, para 20, nada. Então, 5,2 aproximadamente a raiz de 27. Então, deixa eu pegar aqui para vocês para mostrar. Opa, ó, raiz quadrada de 27, 5,19, né? Ali, ó, aproximadamente. Então, se eu estiver trabalhando com arredondamento, vai me dar 5,2, da mesma maneira. Então, tá vendo que com o método de Newton você consegue chegar bem próximo ali do valor que você precisa, sem precisar do dispositivo eletrônico, tá? Vamos para um último exemplo? Então, para a gente finalizar, raiz quadrada de 17. Então, vou fazer lá. Preciso pegar o 17 mais um número mais próximo a ele, uma raiz quadrada mais próxima a ele, que no caso é a raiz quadrada de 16, dividido por 2 vezes 4, tá? Então, 17 mais 16, eu tenho 33, tá? Dividido por 8. Vamos fazer a divisão. Então, 33 dividido por 8. 33 é maior do que 8, então eu posso começar a divisão. 33 dividido por 8 são 4, porque 4 vezes 8, 32, e para 33 falta 1, tá bom? Vou continuar. 0 aqui para completar a casa e uma vírgula. 10 dividido por 8, eu tenho 1. 1 vezes 8, eu tenho 8, para 10 faltam 2, tá? 2 não dá para dividir por 8, então eu posso acrescentar um zero aqui, ficou 20. 20 dividido por 8, eu tenho 2. 2 vezes 8 são 16, e para 20 faltam 4, e aqui dá até para concluir, o valor vai ser até exato aqui, né? Então, eu vou ter 40, porque eu vou acrescentar um zero, dividido por 8, eu tenho 5. 5 vezes 8 são 40, e para 40, nada, tá bom? Então, é aproximadamente, se cabe aqui, 4,125 a raiz quadrada desse número. Então, deixa eu pegar aqui o dispositivo de novo, ó, vamos lá. Raiz quadrada de 17, que nós fizemos agora, né? Então, ó,
4,1231056, tá bom? Então, o valor aqui é aproximado, 4 inteiros, lembram? E 125 milésimos, que é o resultado dessa raiz quadrada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez aí, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que esteja precisando deste conteúdo. Dúvidas e sugestões, coloquem aí no canal e a gente se vê até a próxima aula. Até mais!